Em outubro de 2025, o Papa Leão XIV publicou uma carta apostólica com o título Desenhar Novos Mapas de Esperança. Nesta carta, o Papa Leão XIV traça um cenário de muitos desafios para a educação no mundo contemporâneo. Um deles é o da hiperdigitalização. Para conversar sobre esse tema e para nos explicar o que é isso, vivemos num mundo hiperdigitalizado? Desafios, benefícios, como colocar isso numa balança e encontrar um equilíbrio? Eu conto hoje com a participação especialíssima nesse primeiro episódio do nosso podcast com o mesmo nome da carta do Papa Leão XIV, Desenhar Novos Mapas de Esperança. O Andrei Rocha, estudante do 6º período do curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista, e com o professor Deiler Alves, mestre em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialista em docência pelo Instituto Federal de Minas Gerais, campus Arcos, especialista em mídias na educação pela Universidade Federal de Ouro Preto, bacharel em Sistemas de Informação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e professor efetivo no campus São João Evangelista do Instituto Federal de Minas Gerais. Eu agradeço muito a vocês dois por estrearem, veja, é a estreia do nosso podcast Desenhar Novos Mapas de Esperança a partir da carta escrita pelo Papa Leão XIV. Um prazer, amigos, recebê-los aqui. É uma honra, Luiz, estar aqui para a gente falar sobre esse assunto que é importante hoje, né? Nós sabemos que existem muitos desafios para que a gente consiga falar sobre o tema, para que a gente consiga entrar no tema, né? Mas vamos tentar falar isso aqui hoje. Dá para encontrar eu até falei disso agora no início, aqui na nossa introdução, um equilíbrio dentro aí desse fenômeno da hiperdigitalização, ou são só desafios e riscos? Mais desafios. Mais desafios, porque a gente está hiperconectado, né? Trouxe até uns dados aqui, antes do André se apresentar, para a gente começar aqui. O brasileiro ele passa 9 horas conectados por dia. Ou seja, são 9 horas conectados na internet. Dessas 9 horas, quase 4 horas ali são em redes sociais. Ou seja, você está passando 4 horas do seu dia conectado em redes sociais. E aí, né, adultos, crianças, o meu tempo presencial, eu como pessoa no meu trabalho, na minha escola, na minha família, ele está sendo aproveitado de maneira presente ou eu estou dividindo a minha presença de forma multitarefa, né? Nós não somos computadores. Computadores, né, a gente aprende lá, né, André? Que computador é multitarefa, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E nós, humanos? Para eu trazer o André para esse papo, tem nessa pesquisa algum recorte sobre quem é que fica mais tempo? O adolescente, o adulto, a criança? Então, tem. Eu não tenho a informação da porcentagem, né? Da porcentagem. Mas os adultos estão com mais tempo, principalmente em rede social, né? É aquele hábito de querer acompanhar o que está acontecendo. Muita gente usa a rede social também para se informar, né? Além de ficar navegando ali, de achar que o simples fato de você estar ali na rede social sem fazer nada é um tempo de qualidade. Então, tem todas essas questões que a gente leva em consideração em relação à hiperdigitalização. O André, meu amigo, que bom te receber aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Esse fenômeno da hiperdigitalização, eu vou devolver, vou fazer a volta aqui com a pergunta. Dá pra gente ficar preocupado mesmo? Acredito que sim. Eu vejo isso muito. Eu usando internet e redes sociais. Meu irmão até estava
eu falei da minha mãe sobre o tema, ela falou assim, fala do seu irmão que conversa porque liga o WhatsApp, liga chamada de áudio e vídeo e fica vendo rios ao mesmo tempo. Meu irmão faz isso, com 11 anos de idade ele abre uma chamada de vídeo com os colegas e ele fica lá. Hiperconectado. E isso é um problema, porque hoje a gente está mais, saiu da economia do dinheiro, mas da economia da atenção. As redes sociais travam a gente com a inteligência artificial inteligência artificial preditiva, que gera para vocês indicações de algo que você assiste. Isso no nosso cérebro gira vários riscos de dopamina, né? Altas dopaminas, e você fica ali girando com o dedo, com o telefone. Como é que você nota ali no dia a dia? Você falou um pouco do seu irmão, a gente está falando de uma geração, não especificamente dele, claro. Mas isso atravessa ali as relações do dia a dia? Sim, inclusive meu pai também, minha mãe, algo geral, igual a gente falou, tipo assim, que os adultos, mas eu acho que é mais a acessibilidade do adulto ter um telefone, mas as crianças também que têm um telefone, sim, tá totalmente conectada, adultos, pessoas mais velhas também, meu avô, impressionante, ele teve uma dificuldade a mais como mexer no telefone, mas o que ajudou ele muito é o Reels, o Instagram, as coisas que ele gosta de ver, são os vídeos curtos, né? Você fica horas e horas vendo vários conteúdos ao mesmo tempo, futebol, internet, comédia, e você fica ali com vários conteúdos no seu cérebro, você fica bem perdido. O André falou aqui sobre a questão dos dados dele. Será que a gente poderia chamar assim que os dados hoje são uma espécie assim de novo petróleo? Sim, as redes sociais, né, as big techs, né, elas, no processo de desenvolvimento da aplicação, existe uma equipe de psicólogos, pessoas que são especialistas na mente humana, né, para fazer com que essas pessoas, que são os usuários, né, que a gente utiliza as redes sociais de forma gratuita, né, os nossos cliques, as nossas interações, quanto tempo eu fiquei vendo um vídeo de determinado assunto, a rede social consegue identificar, o algoritmo identifica, começa a te recomendar coisas daquele gênero ali que você gosta e que te mantém conectado. As empresas vão utilizar esses dados para te oferecer produtos, que o foco principal é esse. São os anúncios, né? As big techs ganham dinheiro com venda de dados. Com os anúncios. Com os anúncios. Todos aqueles anúncios que aparecem quando você está assistindo um vídeo no YouTube, aqueles anúncios que aparecem quando você está ali na rede social e aparece um anúncio ali patrocinado. Tudo isso é baseado nos seus cliques, nas suas pesquisas, e aí os seus dados são utilizados de forma que a Big Tech, né, a empresa que tem aquela aplicação no Facebook, Instagram, YouTube ou outro, ela consiga monetizar. Sim. Através dos seus dados. Você, André, está matriculado hoje no sexto período num curso de sistemas de informação. Então fico com a impressão de que é impossível não tocar nesse universo digital. Sim. Da hiperconexão, dos dados, do digital, etc. Você consegue enxergar assim, alguma possibilidade de E o Papa, inclusive, Papa Leão XIV, ele traz essa temática para tentar nos fazer perceber o seguinte: dá para tornar esse ambiente digital um pouco mais humanizado? Você acha que dá? Não só dado, né? Não só lógica, não só instrumento, não só algoritmo, mas também gente. Por trás ali tem, não é dele? Por trás tem gente, tem pessoa, tem história, tem cultura. Assim. E pegando pegando essa questão aí, do mesmo jeito que a gente trata a nossa saúde, por exemplo, eu sei que para eu me manter saudável eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que praticar exercício físico, eu tenho que fazer um monte de coisa, né? Fazer exames regularmente e tal. Em relação à rede social, é a mesma coisa. Rede social, né, se você estar conectado, a gente tem que fazer uma dieta digital.
as boas práticas, né? É uma dieta digital. Peraí, o aplicativo ele te fornece informações do tempo que você está se mantendo conectado todo dia. Se você acessar o Instagram e ir lá nas configurações, você vai ver o tempo que você está ficando todo dia conectado ali no Instagram. Ou seja, aí você tem que ver o Facebook E outras plataformas. e outras plataformas. E aí, a partir disso, você fala assim, não, gente, 3 horas e 50 minutos por dia, isso aqui são dados. Sim. São dados de pesquisa recente aí sobre a hiperconexão do brasileiro, né? O brasileiro, para você ter ideia, ele é o segundo mais conectado no mundo. Só perde para a África do Sul. Ou seja, o brasileiro está à frente de países igual os Estados Unidos, por exemplo, de onde as big techs, as maiores, estão, né? Ou seja, o Brasil está em segundo lugar em tempo de uso de celular. O que me chama a atenção, porque isso parecia, há algum tempo, uma espécie de dado positivo, não é? Estamos mais conectados e temos mais acesso à informação, mais acesso ao conhecimento, novas formas de aprender. Só que parece que a gente está tomando consciência de que essa hiperconectividade está afastando a gente daquilo que se chama de uma dieta digital, né? E aí eu fico com a impressão de que quanto mais tempo, 9 horas, não é esse o dado médio? 9 horas. 9 horas. Está restando tempo nenhum para outras coisas, né, André? Sim. Esporte, é uma decadência de esporte relacionada a isso, mas eu acredito, tipo assim, por causa dessa hiperutilização, é porque são várias informações vêm a todo momento, a cada 30 segundos, 1 minuto, com os rios, certos e curtos, e isso traz todas as informações, você não consegue captar, você não lê um livro, você não estudar profundamente aquilo. Hoje em dia, a maioria das pessoas consegue falar amplamente de várias coisas, mas não profundamente de cada um, entendeu? Eu acho que isso é um problema, porque fica muito superficial. Um excesso de informação. Um excesso de informação que deixa tudo muito superficial. Você consegue falar por cima de algumas coisas, mas não profundamente. E o debate bom, necessário que nossa sociedade precisa, são debates profundos. Eu acho que exigem um conhecimento, um estudo, um conhecimento a mais. Sim. Esse tempo é um tempo, pelo que eu estou entendendo a partir do que vocês estão dizendo, é um tempo perdido. Ou não? É muito difícil falar que é um tempo perdido. Tem gente porque que trabalha com a rede social. Sim, também tem isso, é um tempo perdido porque é melhor, na minha concepção, você aprender de vários assuntos do que você não ter acesso a nada. Eu acredito que a acessibilidade à informação é positiva. Isso é verdadeiro. Hoje a gente tem inegável. E isso é inegável. Eu consigo saber, eu não sou atleticano, mas eu consigo saber o que o Atlético está fazendo. Com os discursos, a Atlético vai contratar tal coisa, trazendo para o âmbito de esporte aqui em Minas Gerais. Eu sou cruzeirense. Mas de vez em quando sempre aparece, porque está relacionado ao esporte de Minas. Entendeu? Então são coisas igual, eu gosto mais da área da inteligência artificial, mais da área acadêmica, mas sempre vem coisa relacionada à programação para mim, a novas tecnologias. Aí você tem que entender, será que na hora que você acessa esse conteúdo, você como pessoa, como acadêmico, professor ou estudante, como eu, você tem que falar, interessante, eu vou aprofundar nisso. Porque se ficar superficial, igual aconteceu, não gera os debates necessários, positivos. Hoje, Delia, você trabalha com a educação básica e superior, não é isso? Dá para perceber alguma mudança dentro desse processo da hiperdigitalização? Que tipo de mudança? Positiva, negativa? Exige realmente uma atenção por parte do docente, dos graduandos, estudantes, etc.? Assim, a instituição que eu trabalho parece ser um pouco diferente das outras, porque eu particularmente nunca tive problema com o uso de celular em sala de aula, porque minhas aulas são práticas, né? Então eu não tenho esse problema, o aluno tem que estar fazendo, envolvido ali, ele tem que estar conectado. Tem que estar conectado. O que acontece? Como ele está na frente de um computador, pode ser que ele esteja fazendo alguma coisa ali, sei lá, um joguinho online, alguma coisa, pode ser. Mas na maioria das vezes eles estão focados ali na matéria que está sendo trabalhada no dia. Eu percebi
que depois que proibiram o celular em sala de aula, né, isso nível Brasil, a galera ficou mais focada, né? Mas de toda forma, o que acontece? Geralmente, quando chegam na sala, já fazem o login no WhatsApp web, e aí estão conectados de alguma forma, né? Sim. E eu também, né, em relação à inteligência artificial, eu uso com eles, por exemplo, na minha aula, nas aulas. Porque não dá para falar assim, está proibido usar a inteligência artificial, porque eles vão usar. Então, eu tento ensiná-los a usar de uma maneira responsável. Por exemplo, eu dou aula de banco de dados. Para construir o banco, eu faço assim, gente, vocês vão poder usar a inteligência artificial, mas criar o banco vai ser na mão, sem inteligência artificial. Popular o banco, que é inserir os dados no banco, e aí você tem que ficar inventando nomes, endereços, dados de forma geral. Aí vocês podem fazer na inteligência artificial. E aí eles seguem, fazem, e aí eu consigo, dessa forma, porque se eu falasse assim, está proibido usar geral, o que eles iam fazer? Eles iam dar um jeito e iam usar para tudo, talvez. Né? A gente notou aqui que, pelo menos nós já trouxemos, eu acho que 2 cenários onde essa hiperdigitalização afeta diretamente. O cenário familiar, né, que pode interromper esse processo de construção de relações afetivas, de proximidade, do olho no olho, e também esse cenário educacional que hoje eu entendo que no nosso país, aqui no estado, nas redes de ensino, é claro que são locais diferentes, né? Eu, por exemplo, trabalho na rede estadual, você na rede federal, são locais diferentes, metas e objetivos diferentes, mas há sim uma dificuldade muito grande de, vou retomar a sua expressão, de fazer essa dieta, de entender que em algum momento vai ser importante que você descubra no lugar onde você está, ali com as pessoas que estão do seu lado, novas formas de aprender, de conviver, de relacionar. Até porque eu vejo isso, você também deve ver, o Ander já deve ter passado por essa situação, às vezes ali no âmbito da escola, fica muito mais fácil você resolver um problema por meio da inteligência artificial, sim, não é, do que necessariamente consultar um colega, fazer a leitura de um texto indicado pelo professor, criar uma rede mesmo. É curioso isso, né? Porque você usou aí a expressão usuário, isso me parece tão irônico, não é? A gente da área de TI usa muito esse o usuário. Esse termo. E aí fica mesmo essa conotação assim de estamos todos viciados no mundo digital a tal ponto de a gente não conseguir mais marcar uma diferença. Acho que ninguém nem fala isso mais hoje, né? Entre mundo real e mundo virtual. Parece que está tudo virtualizado. Tudo virtualizado. Tudo virtualizado. E aí vem aquela questão do que a gente falou anteriormente aqui, do multitarefa, né? Isso. Eu estou aqui, mas eu estou ligado aqui no celular, porque pode chegar uma notificação de alguma coisa do WhatsApp, Sim. uma notificação do banco que chegou aqui agora. Sim. Mas aí eu quero saber também o que está acontecendo no Instagram, eu quero saber o que está acontecendo no meu e-mail, que também está configurado no celular, o e-mail institucional. Meu e-mail pessoal também está configurado, aí chega uma notificação, e aí eu quero saber de tudo. Meu celular está aqui. Está toda a sua vida, como a gente costuma dizer, no aparelho. Você não usa mais carteira, né? Sim. Antes todo mundo tinha uma carteira com sua identidade, cartões, não sei o quê. Hoje a identidade é digital, a CNH é digital, o seu cartão por aproximação. Então, e você está ali no multitarefa, naquelas notificações, preso nas notificações e preso também na questão da rede social, que das 9 horas aí, você ficar 4 horas diárias conectado na rede social, é muito. E até trazendo essa mesma coisa do humano multitarefas, isso acarreta vários problemas, né? Eu tenho vários colegas com
Graças a Deus eu tenho um pouquinho de ansiedade, mas tem colegas que já teve crises na minha frente pesadas, assustadoras em relação à ansiedade. Eu vejo muito isso porque a gente quer todo momento estar antenado, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer ficar de olho no telefone, você está programando, você está fazendo um curso, você está olhando ali o WhatsApp, sua mãe manda mensagem, já vê e tal. Você quer resolver várias coisas ao mesmo tempo. E isso acarreta vários problemas psicológicos. Eu até pode ter dados relacionados à crescência da ansiedade nos jovens. Eu lembro, quando eu estudava anos atrás, eu na escola pública, eu nunca tive um colega que teve uma crise de ansiedade na minha frente. Hoje é muito recorrente. Hoje é muito recorrente. Hoje é muito recorrente, muito mesmo. É assustador. Eu fui ter contato lá no Instituto Federal, depois de uns anos. A pessoa tem uma crise de ansiedade. Aí eu li ele ali e fui entender, nossa, isso é realmente uma crise de ansiedade. É claro que há outros fatores, Sim. mas dá pra gente relacionar com essa hiperconexão. Com certeza, é um aglomerado de coisas que acontecem. E isso de fato é preocupante. Você terminou o ensino médio em que ano? O ensino médio em 2020. 22. 2020. Pois é, não fazem tanto tempo, né? Então, assim, nesses últimos 3 anos, a gente nota mesmo essa... Parece que há um silenciamento do mundo e um hiperfoco no universo digital. Vira fragmentação. Fragmentado. Isso. Fragmentado. Esse é o termo, fragmentado. A fragmentação do ser humano, né? Você não está ali. Eu estou aqui, mas não estou. Eu estou aqui da cabeça para cima. Mas o celular está aqui do lado, você sai para encontrar com amigos e o celular, você está aqui, o outro está aqui. Mas dá para dizer que esse ambiente digital ele também é fragmentado ou é ele quem provoca essa fragmentação? Do ponto de vista inclusive técnico, ele é um ambiente fragmentado? Na verdade... Ou ele é um unitário? Acho que eu posso chamar assim. Na verdade, eu acredito que a rede social é uma questão muito interessante, que ela é dividida por bolhas. E isso é um problema para a nossa sociedade. Sim. Tem até aquele termo, fulano estourou a bolha dele, acessou outras idades, outros tipos de pessoas que acessam outro conteúdo. Isso é um perigo, porque se a gente fica em bolhas, como é que a gente vai acessar outras informações? Você tem que acessar, você vai ter que buscar aquilo. Porque a inteligência artificial, que está sempre trabalhando em cima disso, ela vai oferecer para você coisas que você já gosta. Você vai ficar cada vez mais encerrado dentro daquela bolha. Isso, justamente. E não enxerga mais nada. Justamente. Então esse termo de bolhas, que eu vi isso até na inteligência, até na internet, de bolhas, há bolhas relacionadas a esporte, a futebol, a basquete, a educação, entendeu? A jogos, a filmes. É interessante quando nós, lá atrás, começamos a acessar as redes sociais por meio do Orkut, etc. Essas bolhas eram chamadas de comunidades. Assim, Joel? As comunidades, vocês devem se lembrar disso, né? Agora é interessante porque quando a gente usa a palavra fragmentado, complexo, etc., há um rompimento desse sentido comunitário. E bolha me dá a sensação de que a gente está cada vez mais fechados, distantes, atomizados, ou não, David? Então, eu vejo isso da seguinte forma, quando eu falo do fragmentado. Isso a gente sabe que acontece, né? Uma pessoa, ela tem o seu perfil no Instagram, mas ela tem um perfil falso, que é para ela, sei lá, talvez agir de uma forma que ela não agiria no seu perfil principal. Mas ela é outra pessoa lá no perfil dela do LinkedIn, né, que é uma rede social que é geralmente utilizada para recrutamento profissional e tal. Ela é outra pessoa no Twitter, né? E o Twitter é aquela bagunça lá que é. Então, cada perfil criado, ela é uma pessoa diferente.
aí o sentido do fragmentação do ser também pode ir por esse caminho. Ou seja, você é uma pessoa, acho que todo mundo já viu isso. Sim. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que pessoalmente, mas na rede social ela é totalmente diferente. São versões diferentes. É uma pessoa com versões muito diferentes. Sim. E aí que vem o questionamento da hiperdigitalização também, né? Mesclar com essa questão da fragmentação. Essa pessoa, na vida real, ela é um ser. No digital, conectado, ela pode ser várias pessoas. Ela pode ser o que ela quiser, inclusive no perfil real dela, ela pode ser aquilo que ela não é. Isso dá uma falsa sensação assim de que eu sou uma pessoa super poderosa? Com certeza. Ou fragiliza? Eu acho que dá o superpoder, porque se você pegar, igual no Twitter mesmo, que é uma bagunça, o estilo novo X, né? O X quando você comprou, a maioria das pessoas que tem um discurso forte, um discurso racista, homofóbico, um discurso de raiva, se você entra dentro do perfil dela, ela não vai ter a imagem dela, vai ser uma imagem de algum desenho, alguma série, entendeu? Então, aquilo é um perfil dela, só que é um perfil fake. Não é aquela pessoa, não é a pessoa da vida real que está ali. Ela pode aflorescer, né? Ela tem um mal dentro dela e ela floresce sim, mas ela se esconde. Ela se esconde no perfil fake, igual o dele falou. Então, isso é um problema, porque se a gente não tem uma regulamentação disso, essas pessoas têm o poder, porque o maior poder que eu acredito que eu tenho é a minha fala. Hoje existe uma regulamentação, eu posso, por exemplo, entrar numa rede social e falar o que eu quiser, agir como eu quiser, existe uma regulamentação? Cara, a gente tem algumas legislações que tratam da internet. Você tem a Lei Carolina Dickmann, né, que está relacionada com invasão de dispositivo. Você tem o Marco Civil da Internet. Você tem a Lei Geral de Proteção de Dados e tem também a legislação que tratou de crimes de invasão de dispositivo, mas no sentido no Código Penal, né, que é de 2021, inclusive. Mas, especificamente de ataques, aí a gente vai ter que enquadrar no Código Civil mesmo. E dependendo do tipo de ataque, né? Sim. É uma terra, não pode dizer que é uma terra sem lei. Não, mas precisa de tipificação para as coisas que acontecem na rede social. Sim. Eu passei por um processo durante alguns anos de não comentar em, por exemplo, páginas de jornais. Né? Porque há uns bons anos atrás, um dia eu comentei uma publicação no jornal e vários comentários de cunho racista, né? E você foi atacado. Isso. Aí eu passei por um processo de entender a questão do racismo, né? Porque apesar da gente sofrer o racismo, tem gente que acha que não existe. E por falta de conhecimento, às vezes a gente não sabe como responder, às vezes não sabe se responde ou se não responde. E aí eu passei por um processo de leituras, para compreender que o universo aquilo era esse. Hoje eu já comento, né? Sim. Sem medo. Sim. Sem medo de passar por isso. Porque esse perfil fake, ele dá uma brecha para a pessoa efetivamente se esconder. E aí eu nem diria, eu até mudaria, talvez seja um perfil, uma pessoa muito mais covarde do que super poderosa. Né? Exato. Com certeza. E tem algumas entrevistas das pessoas perguntando, jornalistas perguntando para pessoas que criam perfis fakes para atacar as outras, né? Eu falei assim, o que você sente? Não, eu gosto, eu sinto prazer. Eu crio um perfil fake aqui para disseminar o ódio mesmo. Tem um cara que cria um perfil fake só para entrar nas páginas de dono de cachorro para falar que o cachorro é feio. E aí o dono do cachorro fica, sabe? Então, assim, tem gente que faz de tudo na internet, né? Você falou da questão do racismo, eu quero aproveitar para mandar um abraço bem grande para o professor Henrique Ferreira. E eu me lembro de uma vez, já
muitas vezes, ele comentar sobre uma pesquisa que você realiza, me parece que é acerca do racismo algorítmico. Exato. Né? Como é que isso funciona? O que é o racismo algorítmico e como que ele se manifesta no mundo digital? Então, o racismo algorítmico é o algoritmo, né? São os programas, as redes sociais, o Google, qualquer tipo de programa, através dos dados que ele utiliza para ser alimentado, replicar ações que são racistas, né? Nós temos vários exemplos que a gente pode dar aí, mas um exemplo clássico aí, e aí eu mostro até na palestra quando eu estou apresentando, que é a questão do cabelo ruim, do cabelo bom. Você digita lá no Google, lá, dá um Google aí, cabelo bom, você vai ver lá os resultados. Cabelo ruim, vai os resultados. Médico, você olha os resultados. Só que o que acontece? Como existe o debate sobre isso, as Big Techs, elas estão programando o algoritmo deles para quê? Quando alguém fizer buscar por este termo, coloca o termo lá, retorne pessoas pretas lá no Google Imagens. Aí o que eu fiz na pesquisa? Eu coloquei termos que eles não esperavam. E aí quando você coloca termos que eles não esperam, o resultado é aquilo que a gente espera que eles retornem, né? Tudo baseado nos dados que eles são alimentados, são os viés. Por que acho que posso chamar assim, por que as Big Techs, as grandes empresas, elas reproduzem esse perfil? O André falou aqui, não é? Do conservador, do que alimenta o discurso de ódio. Conservador no sentido aqui de homofóbico, racista, etc, etc, etc. Por que esse discurso e esses dados, eles se manifestam tão claramente para nós? Como você falou, por que na hora que eu digito a palavra médico, dificilmente o Google vai me devolver um médico preto? Não é isso? Exato. O perfil é exatamente o outro. O que está por trás disso? Não, então o negócio é absurdo. Por exemplo, você digita lá piloto no Google, aí aparece lá piloto, um homem branco, normal, sim, vários resultados. Porém, na hora que você digita piloto preto, aí é absurdo. Depois você dá um Google e testa lá. É mesmo? Você vê absurdo. É complicado, cara. A gente fez essa pesquisa e aí a gente observa o motivo disso acontecer. Por exemplo, por que a rede social, o Google, ele replica isso? A partir da hora que eu tiro uma foto, e aí eu não tenho a preocupação daquilo que a gente estava conversando antes, de, por exemplo, de 5 pessoas aqui representarem determinado segmento. Essas 5 pessoas representam determinado segmento. Se eu não tenho uma pessoa preta ali no meio, o algoritmo vai levar em consideração que as pessoas que estão que ocupam aquele lugar, elas são pessoas com outro tom de pele, senão preto. É porque já está relacionado ao tratamento do dado. Se chega um dado ruim, a inteligência artificial, ou com a internet, assim, vai replicar coisas ruins. Aí, exemplo que a gente teve de uma foto, se a inteligência artificial entende que aquela foto é relacionada àquele público, e aquele público não existe pessoas negras, automaticamente ela vai replicar que aquele público só tem pessoas brancas. Então dá para afirmar assim que o algoritmo é, sei lá, racista? Racista. Dá para afirmar isso. Com certeza. Inclusive, ele é pior do que a sociedade. Ele é pior. Por quê? Tem uma pesquisa da Bloomberg que ela elenca lá as 7 profissões mais bem pagas dos Estados Unidos e as 7 profissões mais mal pagas dos Estados Unidos. E pede a inteligência artificial para gerar 300 imagens de pessoas, masculino, feminino, para cada profissão. E o resultado que ela acertou foi advogado e CEO, homens brancos.
Agora, o restante, tanto em relação à questão do gênero, né, seja a mulher, colocou ela em posições mais mal pagas, né, e o homem negro também nas posições mal pagas também. Então, assim, é absurdo. E aí, André, esses dados dele disponíveis, por exemplo, para o adulto, para o adolescente, para a criança, esses dados podem reforçar esses estereótipos se eles não forem bem tratados, discutidos, etc. Né? Porque uma criança pode, por exemplo, se deparar com essa imagem de um profissional que ela considera... Você lembra umas 3, 4 semanas atrás, o Ike, tem até que citar ele aqui, porque ele me mandou isso. Ele inclusive apresentou lá no Instituto, lá na Semana da Consciência Negra. Jovens brancos estavam assaltando prédios lá em São Paulo. Aí o jornal pediu para criar, através de inteligência artificial, a simulação do que aconteceu, né? Adivinha o que a inteligência artificial fez? Colocou um rapaz negro ali no meio dessa turma que estava fazendo os assaltos. Ou seja, que estava escrito lá, gerado por IA. Mas colocou um rapaz negro lá no meio. Só que eles não perceberam. A reportagem foi para o ar, mas eles não perceberam isso. Ou seja, para perceber esse tipo de coisa, você tem que estar antenado. Sim. E essa distração que a hiperdigitalização provoca, ela quase sempre não nos permite perceber isso. Não percebe. Banaliza, normaliza um ato difamatório, discriminatório, preconceituoso, etc. Tem uma frase do Papa na Carta Apostólica, desenhar novos mapas de esperança, que é mais ou menos a seguinte, eu gostaria que vocês comentassem aqui. A pessoa não é um perfil de competências. Vocês falavam sobre isso, porque na rede é isso que está ali à mostra, não é? Sim. Um perfil de competências. Então, se eu quero saber quem é o Daily ou o André, o que aparece para mim quase sempre é o que essas pessoas fazem, não é? Quais são as habilidades que elas possuem. Aí ele continua: não se reduz a um algoritmo previsível, mas é um rosto, uma história. Recuperar isso talvez seja o nosso maior desafio, não é? Recuperar naquele perfil de competências um rosto, uma história, uma biografia, uma identidade, um território, porque fica parecendo que a gente está meio desterritorializado, né? De onde é você? Quem é você? A gente elege o perfil de competências como se isso dissesse efetivamente quem somos, né? Eu te vi ali, não sei quem é fulano, deixa eu ver, deixa eu acessar o perfil dele aqui para ver quem que é. Fulano é isso. Então beleza. Fulano é isso. A reação vai depender. Sim, do perfil. Fulano é isso. Fulano mexe com isso. Sim. Né? Quer dizer, uma foto lá, André, não é suficiente, né? Com certeza. Isso relaciona também a múltiplas personalidades que pessoas têm na rede social. Eu vejo isso muito com conhecidos. A pessoa é totalmente diferente do que é no Instagram. Isso é um trem assustador. No Instagram, a pessoa tem uma personalidade totalmente diferente, curte coisas que normalmente ela não gosta, mas é para gerar aquele impacto positivo quando a pessoa abre o perfil dela e falar: ela é desse jeito. Ela quer gerar um impacto positivo. Está muito relacionado à imagem, né? Hoje em dia a gente vende muito mais em imagem nossa. E isso na rede social é absurdo. No Instagram a pessoa é tal coisa, no LinkedIn é tal forma. No Instagram eu sou um cara que gosta mais de basquete, futebol. No LinkedIn eu sou um cara da programação. Sim. Entendeu? É porque depende do que o público vai chegar. Quem vai chegar pelo Instagram? São colegas, pessoas conhecidas, uma pessoa que tive na rua. No LinkedIn é o quê? Empresas. É um cara que vai te contratar. Entendeu? E pensando nisso aí, a gente vê que
a sociedade hiperconectada, ela tem a tela como a intermediária de todas as experiências que ela vive, né? Eu falo no sentido, eu estar de frente para a tela, vendo alguma coisa, ou estar filmando alguma coisa, ou tirando uma foto. Você vai num lugar, primeiro que a pessoa tem necessidade de tirar uma foto para publicar, porque você sempre tem que estar naquela tela, seja visualizando algo ou inserindo algum tipo de informação. Ou acompanhando a repercussão que aquilo vai cara, trazer, porque o negócio de você tirar uma foto e ficar toda hora indo lá em quem Pra visualizou, quem curtiu, né? Não postei alguma coisa aqui. Faz com que a sua experiência seja sempre baseada em telas. Eu fui lá num lugar legal, fui em um show top, mas aí, na hora que eu publiquei na rede social, o engajamento não foi bom, a experiência não foi boa. Sim. Né? Uma frustração daí, essa coisa da ansiedade. Ansiedade, né? sim. Esse frustração. querer buscar likes, visualizações. Rolou os shows aqui em Goiânia. Aí, primeira vez, quando o cantor entra no palco, ao invés de todo mundo prestar atenção, que é uma abertura, você olha pra cima, são milhares de telefones. Cara, e é o pessoal olhando ele pela tela. Podia estar, se eu quero olhar pela tela, eu vou no YouTube, procuro show de fulano e tal dia. Não, mas a pessoa tá lá, abre a abertura. É tão bizarro que a pessoa abre o celular, filma e vê a abertura do show pelo telefone. E nunca mais assiste. Sim. E nunca mais assiste. Entendeu? O mundo digital, ele nos tornou mais eficientes? Ou não? Como é que vocês avaliam isso? Ou é um eficientismo? Há uma falsa ideia de que sim, nos tornamos mais eficientes, mas eu acho que está nesse caminho aí do mas. Exemplo, o Daily, ele trouxe para os alunos dele uma expectativa dele de usar a inteligência artificial na matéria dele. Ele pegou algo que é demorado, que é chato, que é algo que custa inventar dados. E quer inventar dados, entendeu? E ele trouxe por quê? Porque a inteligência artificial veio para isso. Ela veio para pegar coisas chatas do nosso dia a dia, coisas repetitivas, né? Repetitivas e diminuir, encurtar o tempo daquilo. Porque... Só que não encurtou, porque a gente está passando... Quantas horas? São 9 horas na internet, não é? 4 horas mais 4. Sim. Né? Não é paradoxal isso, né? Ela, sim, a proposta é de ser mais eficiente, de encurtar o tempo. Só que nos tirou o tempo. Mas acredito que isso é muito relacionado à educação, a forma da utilização da inteligência artificial, da rede social. O professor dele, ele trouxe uma forma para os alunos dele positivamente, como usar a inteligência artificial. Sim. Se vocês fazer dessa forma, é positivo. Só que se vocês pegarem e pedir para a inteligência artificial gerar tudo, o que você vai aprender nisso? Quando chegar a minha prova, como é que você vai fazer? Entendeu? Eu ouvi recentemente, não li a pesquisa, mas ouvi de profissionais da área, os terapeutas, psicólogos, psicanalistas, etc., e a preocupação cada vez maior, e aí atinge um público mais jovem, adolescente, de realizar terapias, né, ou pensar que está realizando por meio de inteligência artificial. Né? Então, jovens, adolescentes que passam aí talvez essas 4 horas ou até mais conversando com uma dessas IAs para diminuir uma ansiedade, para planejar o futuro, para estabelecer uma meta. Isso me parece extremamente arriscado. Eu vi isso aí, e aí o pessoal falando assim, porque a inteligência artificial, dependendo do que você perguntar, eu estou com uma dúvida aqui, eu vou colocar tudo que eu sei sobre aquilo, baseado nisso, naquilo, outro, tal. Qual decisão devo tomar? Beleza, a inteligência artificial vai analisar, né, e vai te dar um resultado ali, vai te dar uma resposta. E aí veio o questionamento seguinte: e se você tivesse tomado a decisão errada, por sua conta?
qual que é a importância da gente tomar decisões erradas na nossa vida também? Porque a partir da hora, porque geralmente tem aquela questão, né? Alguém mais velho, eu estou te falando para você não fazer isso. Sim. Aí a pessoa vai lá e faz. Erra, algumas vezes, né? Vamos supor, erra e aprende. Quando é com a inteligência artificial, ele não vai ter aquela dúvida que ela tem da pessoa mais velha que já viveu e tal. A inteligência artificial falou, faz isso, a pessoa pode ir lá e fazer o que a inteligência sugeriu, né? Mas isso, sei lá, como é que nós vamos tratar, que referência que a gente vai estabelecer, né? Essa que é a minha preocupação agora, de por que eu vou dar mais ouvidos, por exemplo, à inteligência artificial e não a um profissional, como no caso que a gente citou aqui. Eu não sei quais são os números, mas quando eu li era alguma coisa do tipo, sei lá, 2 de cada 10 não vão ao terapeuta, acessam a inteligência artificial. Que padrão é esse, né, do hiperdigital? A inteligência artificial usada de forma crua, né, vamos dizer assim, vamos definir assim, como a gente comentou anteriormente aqui, ela sempre vai falar com você aquilo que você quer ouvir. Ela sempre vai tentar te agradar, isso é fato. Ela vai tentar te agradar, ela vai tentar fazer você se sentir melhor a todo custo. Ela é programada para isso. Então, é um risco muito grande deixar de ir a um profissional. Você nunca vai ser confrontado. Nunca vai ser confrontado. Você trouxe uma questão interessante. Você nunca vai experimentar a possibilidade que o erro te oferece de aperfeiçoamento e vai sempre ficar num cenário, num patamar de absoluta positividade. Positividade sempre. Porque o psicólogo, por exemplo, você vai no psicólogo, você fala determinada alguma coisa que aconteceu na sua vida ali, e ele às vezes pode te falar assim, não, cara, não é isso não. Sim. Você tem que fazer, você deveria ter feito isso, você pode fazer isso, isso que você fez não foi legal. A inteligência artificial não vai fazer isso não. Ela vai tentar de alguma forma te agradar. Ela tenta ser o máximo amigável possível, né? Tem que ser mais amigo possível. É interessante que eu estava na CIA dando um curso de inteligência artificial para esse tratamento. Aí no final a gente trouxe uma discussão aleatória sobre o uso de inteligência artificial. Aí uma mulher, mais velha que eu para mim falou assim, é até interessante isso, porque eu fiz uns exames uns meses atrás, aí eu levei no médico. Aí o médico me deu a resposta. Aí eu achei estranho. Aí eu fui em outro médico. Aí ele me deu uma resposta totalmente diferente. Aí eu joguei na inteligência artificial. Aí ele me deu uma resposta meio termo. Aí eu fiquei com ela mesmo. Eu falei, mas será que a inteligência artificial tá certa? Ela ficou com a resposta da IA. Da IA. Ela foi em um médico que deu uma resposta, foi em outro que deu uma resposta diferente do primeiro, e depois foi na IA para tirar a conclusão. Ela tirou a conclusão na inteligência artificial, que era para ser o contrário. Ela tirou a conclusão da inteligência artificial. Aí eu virei para ela e falei assim, mas será que ela tá certa? Aí ela, realmente eu não pensei nesse lado, né? Eu falei, sim, você tem que buscar saber, porque a inteligência artificial ela tenta te agradar. Isso até isso que você fala pra mim. Mas eles não vão fazer isso mais não, sabe? Mas de toda forma essa análise de dados de qualquer forma, ela tenta buscar ali baseado no conhecimento que ela tem, né? Sim. Então ela tende a acertar quando Sim, são essas questões aí. Mas agradar nesse mundo não tem como, né? Com o exame não tem como. Mas eu acredito. É porque está muito relacionado também a você acreditar que a inteligência artificial deu uma resposta e é aquilo mesmo. Igual, a partir do momento que ela recebeu uma resposta da inteligência artificial, ela acreditou. Como assim? Não dá para ninguém contestar. Ela não contestou a resposta. Isso que eu trouxe para ela. Mas por que você não contestou? Você procurou saber? Você lembra antes, quando você faz um exame de sangue, você fala assim, o que será que é isso aqui? Deixa eu ver, que deu alterado aqui. Você já digitava no Google, né? Aí aparecia lá, a que correspondia aquele exame e os valores de referência. Sim. Mas você ia no médico.
né, para saber se era aquilo mesmo e tal. E aí o André está falando que é a vez contrária. Foi ao médico, depois foi na inteligência artificial. Meus amigos, os desafios são muitos, mas eu não posso encerrar esse primeiro episódio do nosso podcast, Desenhar Novos Mapas de Esperança, inspirado na Carta Apostólica do Papa Leão XIV, sem perguntar: existe uma alternativa? Há uma saída no meio desse cenário que eu estou entendendo aqui aparentemente caótico? Cara, é difícil, né? A gente viu aí que depois da pandemia muito mais pessoas se conectaram às redes. Hoje no Brasil, 76% da população está conectada. É difícil, vai passar por um processo de educação, né? É um processo de discussão, processo de criação de legislação para tratar especificamente do assunto e para que a gente consiga fazer aquele tempo que a gente usou lá no início, lá, né? Uma dieta digital, de forma que a gente consiga usar a rede social, a internet de forma consciente. O Deiler, reforçou aqui, o André, uma questão que você já havia apontado para ela, que passa pela educação. É fundamental a educação, fundamental em todos os aspectos da nossa sociedade, para evitar coisas ruins, fazer coisas boas. E eu acredito que desde artificial também, nesse aspecto. Acredito que isso devia ter feito antes, porque quanto mais tempo passar, vai acontecer mais coisas ruins. Acho que poderia, já que ela está num contexto amplo, atualmente está muito falado, já poderia ter coisas relacionadas à inteligência artificial. Exemplo, o curso de inteligência artificial, pesquisa acadêmica, foi o primeiro do CIR, se eu não me engano, tem um do senhor, que era uma apresentação da sua pesquisa, mas um curso em si para explicar como é que é. E é até interessante isso, porque eu busco fazer alguns cursos de inteligência artificial na área e é extremamente difícil achar esses cursos. Eu consegui achar alguns no Santander, programa do Santander e do Bradesco, só que igual o nosso Instituto Federal mesmo, no Mais IFMG, tem uma plataforma de cursos, lá não tem nenhum relacionado à inteligência artificial. Então, a gente está aprendendo de uma maneira errada a utilizar a inteligência artificial. A maioria das pessoas não sabe fazer um prompt certo. E isso acarreta alucinações, e textos errados, e preconceitos, entendeu? Eu acredito que deveria vir a educação junto para ensinar a população a como usar a inteligência artificial. Porque sem isso vai acarretar vários problemas. E depois de vários problemas, para você desfazer eles, é pior, né? É mais difícil. Então eu acredito que a educação está 100% ligada nisso. E não é só a educação de nós, do ensino superior ou do ensino médio, é uma educação em geral, da população inteira. Porque não é só eu que utilizo a rede social, a inteligência artificial, a internet. É meu avô de 70 anos, é meu pai de 30, é minha irmã de 25, Sim. É meu tio de 40, 50 anos. Sim. Então a população, então não é algo específico para a faixa etária de idade. Tem que ser algo amplo, porque o acesso é amplo. Então a educação tem que ser ampla também. O Papa Leão XIV propõe uma educação integral e humanizadora. Não resta dúvida, a partir do que eu ouvi de vocês, de que esse é o caminho. Meus amigos, eu conversei aqui hoje com o professor Deiler Alves, professor efetivo no Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista, e com o estudante graduando do curso de Sistemas de Informação, está lá no 6º período do IFMG São João Evangelista, o Andrei Rocha. Quero muito agradecer a vocês dois por esse momento. Muito aprendizado, muita informação e muita perspectiva boa, positiva aí pela frente. Obrigado, Deiler. Obrigado pelo convite. Nós estamos aí sempre à disposição. Obrigado, André. Com certeza, obrigado também pelo convite, parabenizar pela ideia, uma ideia extremamente inovadora que a gente não tem na nossa região,
e falar sobre isso no tempo que está, que é o tempo da era digital, que a gente está passando pela terceira evolução digital, que é a inteligência artificial, é extremamente importante para educar. Não só, como eu disse, não só nós mais novos, também, pessoas de mais idade, e o meio termo também. É muito importante. Eu quero agradecer à Rádio Vida Nova por essa oportunidade e aquele que produz, edita e coordena este podcast, o meu amigo Joel Fernandes. Um abraço para todos vocês e a gente volta na próxima semana. Até mais.